Evangelho conforme o relato de João, capítulo 7, eu lerei dos versos de 1 a 13, peço da sua preciosa atenção para a leitura da Santa Palavra. Então está escrito assim na Palavra do Senhor: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai, a tua palavra foi lida e, como tem sido semanalmente a nossa oração, manda-nos auxílio através do teu Santo Espírito. Abra o nosso coração para que possamos perceber as verdades eternas, as profundas verdades contidas nesse texto. Fala conosco, alimenta a nossa alma, alimenta e fortaleça a nossa fé. Trabalha em nossa vida como comunidade, trabalha em nossa vida como indivíduos, para que em tudo saiamos alimentados e fortalecidos. Dá-me fidelidade, Pai, na exposição da Tua Palavra, ao que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 7, ele desenvolve-se dentro do contexto da preparação e da celebração da festa dos tabernáculos, ou, como algumas outras traduções vão colocar, a festa das cabanas. E esses eventos, e aqui eu quero que você comece a pensar como é interessante a maneira como João estrutura o seu evangelho. Nós estamos no capítulo 7, mais ou menos um terço do seu relato, e agora, nesse momento, nós estamos a 6 meses da crucificação do nosso Senhor. Então, João, até o momento, relatou mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, 2 anos, enfim, a gente não sabe ao certo, iniciais do ministério de Jesus, até que boa parte do seu evangelho ele vai relatar apenas a última semana, de uma maneira a dar um zoom naqueles momentos finais. Mas João agora então nos coloca no momento temporal de 6 meses antes desse grande evento, da crucificação. E eu quero aproveitar, porque o texto me dá essa oportunidade de falar do contexto histórico. Eu imagino, que eu vou falar brevemente sobre o que era essa festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Por que eu acho que é importante? Porque se eu fizesse uma enquete para vocês, eu não sei se 70% do nosso povo passaria nessa prova do que é essa festa, ou por que Deus instituiu essa festa. E num certo sentido é um pouco natural, porque nós não somos judeus, mas a gente deveria estar um pouco familiarizado com a história do Antigo Testamento, né? Então eu quero falar um pouco, brevemente, dessa festa e da importância dessa festa para o seu povo, para o povo de Deus. E John Sitteman é um autor que eu gosto, ele escreveu 2 livros.
Tem alguns picaretas que escrevem livros toda semana e tem uns que escrevem bons livros, mas escrevem pouco. Né? E o John Sitterman escreveu 2 livros que eu guardo no meu coração. Né? O Coração de Pastor e o outro que eu encontrei Jesus numa festa de Israel. Qualquer um desses livros, se você se deparar com ele em algum canto, compra. Mas pastor, não, compra e me dá. Eu tenho, mas eu quero mais. Porque depois eu distribuo para quem precisa. Os livros são assim, preciosidades para a vida da igreja. E o John Sitterman, ele vai descrever essa festa, ele pega todas as festas do Antigo Testamento, ele fala o porquê que ela existia, ele mostra como a tradição judaica desenvolveu ao longo dos séculos, depois ele mostra como Cristo cumpriu aquela festa. Se Deus quiser, eu vou fazer uma série aqui na nossa EBD só disso. Né? É uma coisa assim maravilhosa, foi um livro que me alimentou muito durante o período do seminário no Brasil. Né? Mas como que ele descreve, de uma maneira bastante resumida, essa festa? Ele diz assim, ó, o último festival de peregrinação instituído pelo Senhor encerrava o ano comemorativo em grande estilo. A festa, que começava no 15º dia do 7º mês, apenas 5 dias depois da solenidade reverente do Yom Kippur. Então, Yom Kippur, o dia da expiação. Então, era quando o povo ia fazer sacrifício, Santo dos Santos, aquela história toda. 5 dias depois, eles celebravam essa festa lá no mesmo local, lá em Jerusalém. Era uma explosão exuberante de alegria. Em vários sentidos, era uma celebração incomparável. Nenhuma das outras festas exigia tantos sacrifícios, enchia as estradas estreitas para Jerusalém com tantos peregrinos, nem envolvia tanta participação diária das multidões quanto as festas da cabana ou dos tabernáculos, e que ao longo dos séculos se tornou simplesmente conhecida como a festa. Essa festa ocupava um espaço importante no imaginário judaico, no coração do judeu. Agora, você pode estar se perguntando, mas por que cargas d'água eles gostavam tanto dessa festa? O porquê que essa festa era tão importante? E aí nós temos que ir para o texto de Levítico, no capítulo 23, eu lerei os versos apenas de 41 a 44, porque nesses versos, Deus deixa de maneira muito clara qual era o seu propósito com essa festa. Está escrito assim na palavra do Senhor: celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E se você quiser saber mais, todas as prescrições, tudo que está descrito para essa festa, Levítico 23, de versos 33 a 44. Lá você tem a descrição toda da festa. Mas o que é importante a gente notar aqui? Nós sabemos, meus irmãos, que a maior figura para o imaginário judaico era Moisés. Nós sabemos que eles esperavam um profeta maior do que Moisés. E nós sabemos que a libertação da escravidão do Egito tinha grande espaço no coração do povo judeu. É de lá que vem a Páscoa. Nós sabemos que durante 400 e tantos anos eles foram escravizados. Então esse foi um momento muito marcante. E veja, Deus lembra o povo dele a todo tempo que ele fez isso pelo povo. Quando você vai ler os 10 mandamentos, ele fala: eu sou o que tirei do Egito. Ele vai falar: eu que te tirei do Egito. Ele traz à memória do povo quem ele era e o que ele havia feito por esse povo. E agora, uma forma de você manter isso claro na sua tradição, até mesmo para ensinar as próprias crianças, como nós cremos que nós devemos fazer aqui, é de que anualmente eles tinham que viver em tendas parecidas com as quais os seus antecessores viveram no deserto. Agora que eles já estavam estabelecidos na terra, já tinha conseguido aprovação de crédito, já estava financiado o apartamento em 40 anos,
teve os que conseguiram comprar sem entrada, já teve tudo isso aí. Mas mesmo tendo lá o seu T3, T2, T1, T4, T quantos você tiver, Deus fala assim: veja bem, durante uma semana vocês vão habitar em tendas, para vocês lembrarem o que eu fiz por vocês. Se hoje vocês usufruem da liberdade, essa liberdade teve um preço. E durante esse período, eu demonstrei a minha fidelidade. Então lembrem-se disso. Lembrem-se disso. E aqui eu quero que você pense, e aqui tem uma parte do pessoal aqui da igreja, não fiquem ofendidos comigo, que é uma festa que eu não ia gostar muito de se lembrar, num certo sentido. Porque pensa, você está lá na sua casa com aquecimento, ou ar-condicionado, água quente, colchão confortável, e Deus fala assim: vai habitar na cabana, vai fazer trilha. Essa coisa de louco. Isso não é para mim. Vai fazer trilha, vai acampar no meio do mato. Não dá. Você tem a cama confortável na tua casa. Você tem lá o fogãozinho para você fazer tua comida. É bênção de Deus. Mas é mais ou menos essa ideia. É abrir mão do conforto que você tem para você saber que o conforto que você tem hoje custou para alguém alguma coisa. E foi a fidelidade divina e o sacrifício dos antecessores. E é assim como, por exemplo, hoje Portugal usufrui da liberdade que usufrui, porque pela graça de Deus o norte foi usado para manter o país unido. Expulsou os mouros daqui, não é isso? Então alguém pagou um preço, e por isso que o portuense é apelidado de tripeiro. Porque no sacrifício que eles fizeram, eles mandavam as melhores comidas para o exército e eles comiam as tripas, as entranhas. Porque aqueles que lutavam precisavam lutar com força. Veja, alguém faz o sacrifício e a gente usufrui desse sacrifício. Hoje você tem liberdade porque eles lutaram no passado. Tá certo? Então Deus traz à memória do povo isso. Em meio à preparação dessa festa, essa festa deveria então trazer para o povo a memória, a fidelidade de Deus ao longo da libertação da escravidão no Egito. E não só essa fidelidade, mas a maneira como Deus habitou durante 40 anos no meio do povo. Porque ao mesmo tempo que eles tinham que viver em cabana, nesse período a presença especial de Deus estava numa cabana, chamada por nós tabernáculo. Por isso festa dos tabernáculos, que a palavra é a mesma. Então Deus habitou no meio do seu povo, caminhou junto com o seu povo. Rapaz, que coincidência com aquilo que Jesus fez, não é? Mas durante esse período nós vemos o Deus encarnado, aquele que veio e tabernaculou, habitou entre os homens, e ele habitou para libertá-los da escravidão do pecado. Ao invés de ser celebrado, nós vemos Jesus Cristo nesse texto a ser perseguido e desacreditado, ao invés de ser adorado. Então hoje nós veremos a presença odiada pelo mundo. A presença odiada pelo mundo. E os versos 1 e 2 nos dizem: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada da festa dos tabernáculos, estava próxima. E apesar de a gente não ter uma datação precisa de quantos dias antes, que período exatamente que era, João ele dá margem suficiente para a gente conseguir localizar na linha do tempo. E eu já falei para vocês que nós estamos nesse relato há 6 meses antes da crucificação. Agora, esse relato, esses eventos que João começa a narrar no capítulo 7, eles estão a acontecer 6 meses depois do capítulo 6. Então, entre a pregação da semana passada e a pregação de hoje, foram 6 meses do ministério de Jesus que João não relatou. E isso é bastante interessante a gente perceber a maneira como o propósito na escrita de algo influencia os eventos que você seleciona. João faz uma seleção proposital, que nós sabemos que a intenção dele é para que nós saibamos que ele é o Filho de Deus, e para que, sabendo que ele é o Filho de Deus, creiamos nele, e crendo nele, tenhamos a vida eterna. Então João deixa de fora 6 meses do ministério, que provavelmente a gente tem relatos disso nos outros, mas no relato dele não, né? E
E aí ele começa a deixar claro para nós o porquê que Jesus estava levando uma vida, como diria o presbítero Lucas, low profile. Por que Jesus não estava a dar as caras na Judéia? E a razão que o texto deixa muito claro é que existia uma perseguição instaurada contra Jesus. E João deixa claro que essa perseguição não apenas acontecia, essa perseguição ela não era leve, que a intenção deles era matá-lo. Eles tinham um propósito razoável, matar Jesus. E, ao mesmo tempo, ele deixa claro que Jesus sabia desses planos. Ele não nos conta como, isso poderia, tanto pela onisciência, com certeza ele sabia, ele também poderia ter ouvido algo, isso para nós não é tão relevante dentro do contexto desse texto. Mas Jesus, ele, por conta disso, não subia. Agora, que interessante, passaram-se 6 meses, o ódio deles diminuiu? Não, aumentou. Mas também a gente sabe que Jesus continuou a trabalhar. Então Jesus não ficou 6 meses de licença. João relatou, mas ele estava a trabalhar. E nesse período, quanto mais ele trabalhava, mais ódio tinha, e o negócio deles agora é: precisamos matá-lo. E aqui eu quero fazer a primeira reflexão do dia com vocês, que a gente pode ver um aspecto muito interessante nesses 2 versos, que é a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. E como que a gente pode ver isso aqui? Jesus sabia como ele morreria. Quando Jesus, na eternidade, como o presbítero Marco colocou na oração que ele fez na abertura do culto, aceitou a missão que lhe foi dada pelo Deus Pai, ele sabia que ele morreria a morte de cruz, ele sabia o dia que ele morreria, ele sabia a hora que ele morreria. Não tinha um detalhe da sua morte que ele não soubesse. Se ele sabia disso, não poderia ele se arriscar em algumas cenas, já que ele não morreria antes? Não poderia ele simplesmente falar assim: quer saber de uma coisa? Esses fariseus aí, os líderes, querem me pegar e me matar? Eu sou soberano, eu já sei a hora que eu vou morrer, eu vou lá, de qualquer jeito. A gente vê que Jesus não tomou essa decisão. Jesus ele não enfrentou riscos desnecessários. Ele não se colocou em posições que ele não precisava se colocar antes do tempo. E o texto vai falar mais sobre isso. E por que eu acho que é interessante a gente pensar nessa associação entre soberania divina e responsabilidade humana? Porque eu não sei se você sabe, mas você não vai morrer de véspera. No Brasil a gente tem um ditado que quem morre de véspera é peru, mas o peru não morre nem de véspera, ele morre na véspera do Natal, não na véspera da morte dele. Porque Deus controla a morte de todo mundo. Na hora, no exato, no meio, tudo certinho. Ninguém vai escapar. A não ser que Jesus volte. Mas até lá também já está decretado também. Mas o ponto é de que muitas vezes nós nos lembramos que Deus nos deu a vida e nós podemos ser levados a pensar: uma vez que eu não posso antecipar minha morte, de que maneira eu vou viver? Desregrada. E aí eu não cuido da minha saúde, aí eu como igual um leitão, aí eu encho a cara, aí eu me entupo de açúcar. Você acha que isso é cuidar bem do templo do Espírito Santo? Você acha que isso é cuidar bem do corpo que Deus te deu? Ah, mas pastor, eu não vou antecipar a minha morte. Não vai mesmo não. Isso você não vai. Agora, você não pode cuidar melhor? Deus não mandou você cuidar melhor do teu corpo? Você não está a tentar Deus? Você não está a quebrar o mandamento não matarás? Tá. Então são coisas que não é porque, igual por exemplo, a gente não consegue perder a salvação. Aí por conta disso eu vou viver igual um libertino? Não. Então existe a soberania divina e existe a responsabilidade humana. E o segundo ponto que nós podemos aprender aqui é que às vezes, não sempre, mas às vezes a melhor decisão que a gente pode tomar é fugir da perseguição. Tem hora que a gente vai ter que enfrentar a perseguição. Tem hora que a melhor alternativa é fugir.
Então não é sempre que enfrentar a perseguição é certo e não é sempre que fugir é correto. Se você prestou atenção no seu PG na última semana, no último estudo, lá o povo fugiu da perseguição por conta da morte de Estevão. E foi o fugir da perseguição que levou à expansão do reino, ao espalhar as boas novas por onde eles passavam. Mas, ao mesmo tempo, foi correto para os apóstolos ficarem em Jerusalém e enfrentar a perseguição. Então, não existe necessariamente um mal em fugir da perseguição, e nem sempre, então, é correto enfrentá-la. Então, veja que a gente pode pegar essas duas reflexões a partir nos dois primeiros versos, né? E aí, João faz essa introdução e, na sequência, quem entra em ação? Os abençoados irmãos de Jesus. Vamos dar uma olhada no que eles falam nos versos 3 e 4 e depois no 5, né? Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E aqui, provavelmente, o que nós temos a falar? São os irmãos mais novos de Jesus, que estão aqui a atormentar a vida dele. Irmão, às vezes faz isso, não é sempre. Se vive na mesma casa, a chance é maior de fazer isso. Então, o irmão, às vezes, dá uma atormentada. A gente está aqui já, o César e a Helena já estão a pensar sobre isso. Mas estão a falar aqui dos irmãos mais novos de Jesus ali. Irmãos, da onde que os irmãos de Jesus vieram? Então, um segredo, de dentro de Maria. Segredo para vocês. Isso é uma coisa que para a Igreja Católica Apostólica Romana é impossível. Mas é porque também tem que ler a Bíblia toda, né? E quando a gente começa, eu não quero investir muito tempo nisso para falar que essa ideia da virgindade perpétua de Maria é uma grande mentira, um engodo de Satanás. Existem várias passagens que vão falar dos irmãos de Jesus e vão colocar de uma maneira que fica claro que eles eram irmãos e não parentes. Tem uns doidos que vão falar que José era divorciado, rapaz, é doideira demais. Mas é o seguinte, em João 2, capítulo 12, João ele vai citar tanto os discípulos quanto os irmãos de maneiras distintas. Então, deixando bem claro que tinha outras pessoas presentes que não eram os seus discípulos. Depois a gente vai ter lá em Atos 1,14, vou falar um pouco mais desse texto à frente, onde fala o texto que os discípulos, os irmãos e Maria perseveraram em oração, em obediência a Jesus, no capítulo 1:8, quando ele fala: vocês vão ficar aqui até descer sobre vós o poder do Espírito Santo. Então quem estava obedecendo quem? Era Jesus estava obedecendo Maria ou Maria Jesus? Hashtag fica a dica. Depois em Atos 15 a gente vai ver que tem um tal de Tiago, que já virou um pilar da comunidade, um pilar da igreja em Jerusalém, presbítero eleito lá na igreja, que era o quê? Irmão do Senhor. Depois a gente vai ter em Lucas 11, 27 e 28, enfim, é bem tranquilo a gente ver a quantidade de citações, a vasta quantidade de citações que mostram que Jesus possuía irmãos e que naturalmente Maria honrou seu marido e teve uma vida sexualmente ativa com seu marido, como todos nós somos ordenados a fazer, aqueles que são casados, não é? E aqui uma coisa interessante, que é bem possível que os irmãos de Jesus soubessem do abandono massivo dos discípulos no capítulo 6. Vê, se você tinha uma grande quantidade de pessoas a segui-lo, sobrou os 12, até eles conseguiram fazer a matemática, falaram: não, tem um pessoal que desistiu da ideia, né? O pessoal abandonou o Jesus Cristo. E aí, se esse é o fato, e veja como que o raciocínio dos irmãos de Jesus não está tão errado, se você pensar como eles. Veja assim, se até agora você estava aí a recrutar seguidores, se você estava a operar sinais maravilhosos, visíveis, que atraíam pessoas, se isso gerou uma grande multidão, e um dia você foi lá e fez uma pregação meio dura, o pessoal foi para outra igreja, faz o seguinte, vai na festa lá de novo, que vai estar cheio do povo, e talvez o povo vendo, eles voltem para você, ou você arrebanhe outros discípulos. Não está escrito com essas palavras, mas essa é a ideia na proposta que eles fazem. E ele fala assim: realiza estas coisas. Então, aqui tem uma coisa interessante, que é
que os irmãos viram Jesus fazer sinais. Até porque onde que eles estavam no primeiro sinal operado? No casamento de Caná da Galileia, os irmãos estavam lá. Tomaram do vinho que veio da água. Eles sabiam o que o irmão deles era capaz de fazer. E aí que eu falo que o raciocínio está certo, o problema que está é no pressuposto dos irmãos. Os irmãos acharam que Jesus queria ser famoso. Eles achavam que o propósito de Jesus, porque é isso que está no texto. Pô, você não quer fazer essas coisas aqui nas quebradas e ser conhecido por todo mundo. Você quer aparecer, vai lá e se manifesta onde vai estar todo mundo. Então eles têm uma visão ministerial de Jesus bem mais terrena. Como se Jesus quisesse atrair discípulos para si no sentido de só angariar pessoas. Como se o que importasse para Jesus era a quantidade de seguidores e não a devoção dos seguidores. Então o que importa é ter a igreja cheia, não importa se o pessoal crê ou não. Não é esse o nosso papel. Mas é mais ou menos isso que os irmãos de Jesus estavam a pensar. E isso nos dá um indicador muito importante de que os irmãos de Jesus não tinham a menor ideia de quem que era o irmão deles. Eles não conseguiam perceber a pessoa de Cristo e a sua missão. Eles tinham vivido com Jesus, eles viram o início do ministério de Jesus, e mesmo assim, a chave não virou para eles. Isso aqui é um alerta para nós, né? Quer dizer, a pessoa, mas cadê os sinais? Meu, Jesus operou vários sinais e para eles nada. Não mudou a chave. Milagres não geram fé. Isso é uma coisa que nós podemos tranquilamente aprender com os irmãos de Jesus. Agora, qual que é a sugestão desses irmãos aí? Manifesta-te ao mundo. Mostra-se ao mundo. E um dos comentadores que eu uso, os irmãos sabem, o Carson, ele faz um comentário bastante interessante acerca do uso da palavra mundo por João, que é impossível que Jesus se manifeste para o mundo sem que o mundo, ao recebê-lo, deixe de ser mundo. Então o mundo não é se manifestar na esfera terrena. Mundo aqui é aquele sistema que funciona em oposição a Cristo. Então se Jesus se revela a esse mundo, ele só pode revelar-se verdadeiramente ao mundo se o mundo deixar de ser mundo. Se o mundo submeter-se à pessoa de Cristo. É essa dualidade que acontece dentro do Evangelho de João. É mais uma delas. Luz e trevas. Mundo e não mundo. E o que os irmãos de Jesus estão a pedir é: manifesta-se para aqueles que te rejeitam. Ou que vão continuar a te rejeitar. Eles não vão mudar. Só que os irmãos de Jesus nem percebem isso. Porque eles mesmos já rejeitaram. Eles mesmos estavam a rejeitar. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E uma coisa importante para nós é que nós sabemos que Jesus revelar-se-ia ao mundo. E nós sabemos que essa revelação seria feita em Jerusalém. Mas Jesus revelar-se em Jerusalém não através ou apenas através de sinais poderosos, mas especialmente Jesus revelar-se-ia através de um poderoso ato de amor, feito numa cruz, para salvar o mundo. A maneira como Cristo escolhe revelar-se envolve, em muitos momentos, ele estar em oculto, para que quando ele estivesse em evidência, o amor pudesse ser visto, quando ele doou-se em nosso lugar. Agora, qual que era a razão para os irmãos de Jesus falarem com ele dessa forma? Aí o verso 5 deixa claro: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E eles tratam então Jesus dessa maneira porque eles não criam, e ao mesmo tempo que eles não criam, eles sabiam que ele era capaz de fazer milagres. Então eu não sei se eles queriam ser irmãos de uma pessoa famosa, eu não sei se eles estavam já com a paciência por aqui com Jesus e falou: vai lá e se manifesta. A gente não sabe qual é a razão pelas quais eles fizeram isso, mas nós sabemos que fica bastante claro que uma delas é que eles não criam em Jesus.
e por isso não reconheciam a sua identidade e não reconheciam o seu senhorio. Eles não se submetiam a Jesus. E aqui eu quero deixar uma reflexão, porque nós temos a Bíblia toda, porque nós temos os relatos posteriores. O que nós sabemos? Que parte dos irmãos de Jesus, posteriormente, abandonaram a incredulidade e se submeteram ao senhorio de Cristo. Isso é uma coisa importante, porque eles viram sinais, eles ouviram o que Jesus ensinava, e durante muito tempo não creram. E quando que eles vão crer então? Essa é uma pergunta importante. Em que momento esses homens e mulheres, né, que tinham irmãos e irmãs, né, creem e falam assim, esse é o Cristo, ele é quem ele disse que ele era. Eu vou ler alguns textos aqui. Primeiro deles, Atos 1,14. Né? Então, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, a gente já tem, no começo de Atos, um relato pós-ressurreição de Cristo e pós-aparição para os discípulos. Então, o relato bíblico diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E é dentro dessa aparição que aí, pelo menos parte dos seus irmãos submetem ao seu senhorio. Tanto é que Atos 1,14, logo depois de Jesus falar para eles esperarem até que o Espírito Santo descesse, os irmãos já estão a perseverar em oração junto com a mãe. Já estão a crer naquilo que ele falava. Já estão a responder positivamente, ou seja, estão a obedecer uma ordem dada por Jesus. Em 1 Coríntios 15, verso 7, diz o seguinte: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então Jesus aparece para o seu meio-irmão Tiago. E Paulo relata isso para nós. Esse Tiago é o que vira o pilar da igreja em Atos 15. Olha só, ele vai aparecer de novo em Gálatas 1, versos 18 e 19. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Então, é o autor da carta de Tiago. Não sei se você sabe, mas a carta de Tiago foi escrita pelo irmão de Jesus. E por que eu acho interessante, eu acho que é possível a gente fazer uma reflexão, eu entendo que é possível nós fazermos uma reflexão aqui. Porque Deus decreta a salvação dos eleitos, mas Ele também decreta a hora e o meio. E por que isso é importante? Porque a gente vê que os irmãos não converteram durante o ministério de Jesus, eles não converteram com os ensinos de Jesus e não converteram através dos milagres que Jesus realizou. Mas posteriormente, na sua ressurreição, eles vão depositar a fé. Isso tem que trazer esperança para o nosso coração, quando nós, esperança e perseverança, quando nós, ao anunciar as boas novas, as pessoas que nos ouvem e rejeitarem, a gente não sabe se elas são eleitas ou não eleitas. Ou seja, pode ser que pessoas que te rejeitaram e te ofenderam, em algum momento venham a crer. Você sabe quando vai ser? Não. O que cabe a você fazer então? Orar e anunciar. Então há esperança para aqueles que momentaneamente rejeitaram a exposição da palavra. É possível que pessoas que estavam no nosso meio e saíram, que um dia retornem. Cabe a nós então o orar e anunciar. Então, nosso Senhor nos ensina isso. E uma outra coisa que eu creio que dá para a gente fazer uma reflexão breve aqui, a gente claramente vê que os irmãos de Jesus não criam nele ainda. E como eles não criam, eles dão o quê? Sugestões ruins para Jesus. Eles sugerem para Jesus, e Jesus assim, veja bem, ele vai falar, não é a minha hora, vocês não sabem o que vocês estão falando, e tudo mais.
E qual que é a reflexão que eu creio que a gente pode fazer aqui? De que quando nós não estamos alinhados com Deus, nós pensamos e agimos de maneira pecaminosa. E eu quero que você pense em alguns exemplos, talvez você possa pensar na sua vida, mas eu, na minha vida, consigo ver isso no dia a dia da igreja. Então, muitas vezes, as pessoas que têm mais sugestões para a igreja melhorar são aquelas que são pouco envolvidas com a vida da igreja. Então, a pessoa está desalinhada com Deus e ela quer vir dar sugestão como conduzir a casa do Senhor, o povo de Deus. Então, a pessoa não está envolvida, não vem para o culto com frequência, não está envolvido com os irmãos, mas ele tem a ideia perfeita para a solução de todos os problemas da igreja. Aí bom, então sugere, eu quero ouvir, eu ouço. Todo mundo aqui, nós não somos uma seita, nós temos direito a ouvir as pessoas têm direito de nos questionar, que a gente não é seita, que não tem autoridade que imposta e tal. Mas, meu irmão, se você está desalinhado com Deus, o que você acha que você vai dar boas sugestões para nós? Se você não conhece as dores do povo, se você não vive com o povo, como que você vai dar sugestão boa para ajudar o povo que está a sofrer? Porque igreja não é atividade. Igreja não é a gente fazer mais festa. A gente já tem festa todo domingo, você não quer vir na festa que tem todo domingo. Igreja é a gente junto, adorar a Deus e caminhar em crescimento junto. E parte disso é se envolver com as dores do povo, ajudar o povo e sofrer com o povo. Agora, você não tem isso e você quer dar ideia de como fazer as coisas ficarem melhor. É mais ou menos isso que os irmãos de Jesus estão a fazer. E é assim que eu vejo uma aplicação. Agora vejamos como que Jesus responde às sugestões ruins. Então, verso 6 ele diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. A essa altura da série, meus irmãos, eu creio que não seja mais novidade para ninguém que Jesus dá umas respostas difíceis de serem entendidas às vezes. É difícil de perceber o que ele quis dizer aqui. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Às vezes tem uma voz: Senhor Jesus, me ajuda aí, não dá para falar mais claro, né? E aí tive que contar com a ajuda de muitos irmãos aí ao longo da história. Mas uma das coisas importantes para a gente perceber aqui é que nós temos no grego koiné, o grego que foi usado para escrever o Novo Testamento, duas palavras para se referenciar a tempo. Duas palavras que falam sobre tempo. Não hora, tempo. Uma dessas palavras é da onde vem o nosso cronologia, cronograma, cronômetro, que é Cronos. O Cronos fala de tempo no aspecto quantitativo, como linha do tempo. Tanto é que esse Cronos só passa a existir na criação, porque eternidade não é infinidade de tempo, é ausência de tempo. Então, antes da criação, era eterno, o tempo não havia. Então, o Cronos, o tempo, como a gente percebe, fala assim: olha, o pastor demorou, o pastor, o culto, esse é o Cronos. E tem uma outra palavra, que é Kairos, que você já deve ter ouvido falar. E Kairos é uma forma de você falar de tempo num aspecto qualitativo, de qualidade. E ele fala do quê? Fala de um tempo exato, do tempo correto. E alguns vão dizer até que é o tempo de Deus, que é a ajuda que vem no tempo exato. Você vai usar Kairos, você não vai usar Cronos. Mais ou menos essa ideia aqui. E nesse texto, Jesus está a falar que o Kairos dele não chegou, mas que dos irmãos está sempre presente. E Jesus parece estar a aplicar aqui Eclesiastes 3, texto conhecido por muitos: há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar e tal. E o que Jesus está, de maneira resumida, a falar é de que existia um tempo exato para que Jesus chegasse na festa. Por quê? Porque ele tinha um cronograma divino a seguir, ele tinha uma missão a cumprir. Os irmãos dele, tanto faz, toda hora, o seu tempo é sempre presente. Qualquer hora que você chegar não tem problema. Ninguém está querendo te matar também, você está tranquilo. Eu tenho o tempo exato, e o meu tempo exato ainda não chegou. Vocês não, vai lá. E
Então Jesus ele tinha essa consciência da sua missão, ele tinha consciência de que ele precisava ser obediente e tinha consciência de que tinha um momento exato para que ele subisse. Não é o comboio igual vem para cá, que às vezes passa antes, ou passa depois, você perde. Não, Jesus tinha que chegar no tempo exato. Então ele vai continuar. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Então ele faz uma certa conexão entre o seu tempo exato e o ódio do mundo. E por que o tempo dos irmãos é sempre tranquilo? Porque os irmãos não eram odiados. E por que os irmãos não eram odiados? Acho que é uma coisa importante para pensar. Os irmãos não eram odiados porque eles eram parte do sistema. Eles não eram odiados porque eles eram parte desse mundo que não havia submetido-se a Jesus Cristo. E aqueles que não submetem-se, se ajuntam e não se odeiam. Por quê? Porque eles servem o mesmo Satanás. E não há ódio entre eles nesse sentido. E nós vamos ver que Jesus vai dizer o contrário sobre ele. Agora, eu quero pensar brevemente com os irmãos sobre a impossibilidade do ódio do mundo por aqueles que fazem parte do mundo. Mais ou menos o que Jesus falou para os irmãos dele: vocês podem ir lá a qualquer hora, não tem problema, porque o mundo não vos odeia. Vocês fazem parte desse mundo e não tem como o mundo te odiar. E eu quero fazer uma reflexão breve como isso, de alguma forma, manifesta-se nos nossos dias. E vou dar só 2 exemplos para eu não gastar muito tempo. O primeiro exemplo é de que, quando o cristianismo comunica que Deus condena o pecado da homossexualidade, nós somos taxados de homofóbicos, portadores do discurso de ódio, e ainda que, veja, nós condenamos o pecado, mas nós amamos as pessoas, ainda que as pessoas sejam amadas no nosso meio. Nós somos taxados, atacados, vilipendiados e tudo mais. Aí vem o Islão. O que o Islão faz? Ele assassina as pessoas que cometem o pecado da homossexualidade. Então eles tacam de cima do prédio, eles matam. Quantas vezes você já ouviu uma notícia em qualquer jornal, telejornal que fosse, ou em qualquer site que fosse: o Islão é portador do discurso de ódio? A gente só fala que é errado, o Islão mata. E mais do que isso, aí vão aqueles que têm uma afetação imensa do pecado na sua cognição e fazem protestos a favor de estados islâmicos. Você consegue ver a loucura de como o mundo não consegue, o mundo não consegue odiar o mundo, por isso que eles são tão burros. É tanta burrice e cegueira que o mundo não consegue se odiar, mesmo que nós sejamos os proponentes do amor enquanto eles do ódio. É muita loucura. Os caras defendem. Aí quer ver o outro? A gente vai falar, porque Deus falou, que a mulher deve viver em submissão ao seu marido. Com um pequeno detalhe, que o marido tem que amar a igreja, a esposa igual Cristo amou a igreja. O difícil não é ser submisso, o difícil é amar igual Cristo amou. Esse é o complicado da história. No Islão, e nós somos taxados de machista e tal, fascista, tudo que você quiser, nós somos taxados disso aí. O Islão defende casamento entre homens e miúdas. Entre homens de 30 e 40 anos, com crianças miúdas de 6 anos. Vagabundos. Desgraçados. E a mulher é propriedade do marido. Ele pode bater, ele pode espancar, a mulher não pode conduzir uma viatura, a mulher não pode ir para a escola. Quantas vezes vocês viram falar que o Islão é machista? Quantas vezes vocês viram o povo falar que o Islão é absurdo porque os islâmicos espancam as esposas? Nunca, e não vão ouvir, porque o mundo não pode odiar o mundo. Tudo filho de Satanás.
a pensar da mesma forma. E aí vão as feministas e protestam em favor do Islã. É um negócio, é muita burrice, gente. É muita cegueira vinda do pecado. É muita loucura, é loucura. Eu não consigo, no meu coração eu não consigo perceber. Mas quando você pega o ensino bíblico, você consegue. Porque quem é do mundo não vai ser odiado pelo mundo. Carson, no seu livro A Intolerância da Tolerância, a tese dele do livro todo é: não existe tolerância no mundo. Porque a tolerância só é tolerância enquanto não for o cristianismo. Existe um sistema que se opõe ao cristianismo, não é a outros, é só o cristianismo. E é isso que a gente vê aqui nas palavras de Jesus. Então o contraste entre Jesus e seus irmãos é claro. Ele é odiado pelo mundo por duas razões. Primeira e mais óbvia, ele não é parte do mundo. E a segunda é que, além de não ser parte do mundo, ele ainda fala que as obras do mundo são más. E aí o mundo vai odiá-lo, aí o mundo vai querer matá-lo, o mundo vai querer persegui-lo. E aqui, eu creio que vale outra reflexão, é que parte da nossa vida, como cristãos, nós seremos odiados por sermos cristãos, por conta da nossa identidade que está enraizada no nosso Senhor. A nossa associação com o nosso Salvador far-nos-á ser odiados pelo mundo. Isso é parte da nossa fé. Não tem como. Veja, Filipenses 1, 27 a 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Então ele está falando da perseguição. Enquanto o povo acha que perseguição é indício de que Deus nos abandonou, para nós é indício de que nós somos salvos, que nós estamos conectados com Cristo, sofrendo a perseguição que era direcionada a Ele. Verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A graça de padecerdes por Cristo. Sofrer em nome do Senhor é Deus a derramar graça sobre a nossa vida. Não confunda a graça com um sofá confortável. Não confunda a graça como uma vida ausente de problemas. A graça se manifesta também na perseguição. E por isso que dificilmente membros de igreja perseguida pedem para a perseguição acabar. Eles pedem para Deus dar força, estratégia, perseverança. É interessante isso. Eles usufruem dessa graça. Pois tendes o mesmo combate que vistes mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Então existe um ponto, meus irmãos, que nós precisamos refletir, de que parte da nossa vida é copiar o ministério de Jesus, mas não todo o ministério de Jesus. Então nem tudo que Jesus fez nós devemos fazer. Você não precisa ir para a cruz. Você não vai conseguir morrer por lugar de ninguém. Você não tem condição de fazer isso. Por isso que eu não gosto muito daquele título lá, Em Seus Passos o que faria Jesus. Ele faria outra coisa, ele é Messias? Eu não sou. Tem coisa que eu não posso. Tem coisa que eu não posso fazer. Agora, boa parte do ministério de Cristo a gente deveria seguir. E esse é um dos momentos que nós deveríamos seguir o nosso Senhor. De que nós deveríamos dar testemunho das obras que são más. É parte da nossa obrigação o opor-se publicamente contra decisões que vão contra os valores bíblicos. É parte da nossa função como igreja ser uma voz que incomoda a sociedade nos seus pecados. Enquanto tem cara que acredita o contrário, fala que é pastor, missionário e tudo mais, e não prega contra o pecado, ou acha que a gente não tem que entrar nessa seara. Não, a gente tem. Porque o mundo jaz do maligno. E parte da nossa função é mostrar que eles estão a viver em pecado, a viver no caminho errado e que as obras deles são más. Até mesmo quando você não fala, só pelo fato de você agir biblicamente, as pessoas vão te taxar de santarrão, vão falar mal nas suas costas. Mas isso é parte do benefício
de estar unido a Cristo. Então nós precisamos copiar nosso Senhor e darmos testemunhos das obras do mundo. E veja o que Calvino comenta acerca dessa realidade, né? Quando Cristo afirma que o mundo o odeia por esse motivo, sua intenção é dizer que o Evangelho não pode ser fielmente proclamado sem citar o mundo inteiro como culpado ante do tribunal de Deus, para que a carne e o sangue sejam assim esmagados e reduzidos a nada, segundo a declaração: quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado. Daqui também aprendemos que tão profunda é a soberba natural dos homens, que se lisonjeiam e se aplaudem em seus vícios, pois sua ira não se acenderia quando são reprovados, não fosse o facto de que se acham cegos por excessivo amor por si próprios, e por isso se espojam em seus pecados. Inclusive, entre os vícios dos homens, o principal e mais perigoso é a soberba e a arrogância. Só o Espírito Santo pode abrandar-nos ao ponto de suportarmos com paciência as reprovações, e assim aquecer-nos a voluntariamente ser mortos pela espada da igreja. Calvino, ao olhar esse texto, vai concluir: o Espírito precisa agir para que esse homem natural seja morto, assassinado pela espada da igreja, que é a palavra, e o ensino contra o pecado. Então nós, como igreja, temos a obrigação de testificar contra as obras do mundo. E aí Jesus vai continuar, versos 8 e 9: subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Então Jesus fala para os irmãos: vai lá. É quase como assim: eu não quero chegar com vocês para não queimar o filme. É tipo criança, quando começa a ficar com vergonha dos pais, quer que os pais deixem ele antes, não quer chegar junto com os pais nos lugares e tal. Mais ou menos isso que está acontecendo aqui, né? Fala Jesus: não, vai lá vocês, não está minha hora, né? Vai lá. O cronograma divino estava definido e Jesus estava apenas a cumprir a sua função. E ele vai para o verso 10: mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. E a informação, né, acerca da festa dos tabernáculos, ela é importante, não apenas para a gente definir na linha do tempo em qual parte do ministério de Jesus está a acontecer, mas porque essa festa, de uma certa forma, ela também é relacionada com a missão do nosso Senhor. E a maneira como essa festa relaciona-se com a missão do nosso Senhor, eu creio que Calvino ele faz um comentário bastante pertinente. Ele diz o seguinte: já dissemos previamente que havia duas razões por que Cristo ia a Jerusalém durante essa festa. Uma delas era que, estando sujeito à lei, a fim de redimir-nos de sua servidão, ele não queria omitir nenhuma parte da sua observação. E a outra era que, no meio de numerosos e extraordinários ajuntamentos do povo, ele tinha a melhor oportunidade de levar avante o Evangelho. Então Calvino ele coloca dois pontos importantes, que é, primeiro, para Jesus conquistar a nossa salvação, ele teve que obedecer de maneira perfeita, total. Jesus nunca deixou de observar nenhuma festa. Mesmo quando ele era um bebê, foram seus pais foram apresentá-lo, foram circuncidá-lo. Jesus cumpriu tudo o que tinha que ser cumprido. Ele obedeceu cada festa, cada coisa, ele estava lá. O nosso Senhor viveu a vida que nós precisávamos ter vivido, para que ele pudesse conquistar a salvação que nós somos incapazes de conquistar. E aí o segundo motivo é óbvio, diferente do que os irmãos pensavam, Jesus tinha uma grande multidão não para ter grandes discípulos e aparecer e fazer isso famoso, mas para que as boas novas fossem anunciadas e aqueles que seriam salvos fossem salvos, né? E não nos é falado como, mas o tempo de Jesus chega. Ele fala: eu não vou por enquanto. Aí no verso seguinte ele fala: chegou a minha hora. A gente não sabe como ele e o Pai se comunicaram, a gente não sabe se teve comunicação, mas o fato é que Jesus chega no momento exato e ele sobe, mas não para ser, como diria lá o nordestino, para se amostrar. Ele sobe em oculto.
ele sobe em oculto, ele sobe low profile, ele sobe para que ninguém fosse, grande estardalhaço. E aí João agora começa a contar o que estava acontecendo em Jerusalém. Então ele fala assim, Jesus subiu, mas vou contar como que estava lá em Jerusalém, E aí diz assim, no verso 11, ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? Então os líderes judeus continuavam obstinados pelo desejo de matá-lo. Falaram assim, ele vai estar aqui, nós precisamos armar. Tanto é que nesse capítulo vai ter uma tentativa já. Eles estavam na espreita, eles estavam atentos, eles queriam informantes. E aí a gente consegue perceber qual que era a razão pela qual Jesus foi em discrição, em oculto, como o texto diz, para que eles procurando não o encontrassem. Correto? Então não é porque todo mundo procura Jesus que vai encontrar, é aqueles a quem ele quer se revelar. Inclusive isso acontece na festa. E aí por fim vem os 2 últimos versos. E havia uma grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. O que a gente consegue perceber nesses 2 últimos versos da pregação de hoje? Que havia uma grande expectativa e uma grande curiosidade por parte das multidões. Existia um debate, Jesus já era conhecido. Nós já estamos a falar do último semestre de ministério de Jesus. O seu nome já tinha corrido solto. Várias cidades já tinham presenciado o seu poder. Várias pessoas já tinham sido, milhares de pessoas já haviam sido alimentados nas multiplicações de pães. Nós sabemos que foram 2. E o que é interessante é que diante dessa cena, de todo o ministério de Cristo, basicamente a gente chega a 2 conclusões que acontece, entre aspas, deveria ser até hoje, mas nem isso eles estavam a pegar certo. Quando fala que um deles achavam que ele era bom e o outro enganador, existe um problema, é que essas 2 posições estavam erradas. Porque você pode olhar e falar assim, tem uns que falam que Jesus é bom. Então esse aí tá legal. Não, tá errado também. Que algumas traduções em inglês, eles colocam que Jesus era um bom homem. E um comentador vai falar, veja, eles perceberam o caráter, mas não perceberam a pessoa. Não perceberam a sua identidade, não perceberam a sua missão. Então eles viam a bondade exterior, mas ainda assim não reconheciam, não se sujeitavam à messianidade de Jesus Cristo. Então eles viam como uma pessoa, mas não como o Messias. Então as 2 posições estão erradas. E veja que ter múltiplas percepções acerca de Cristo não é uma novidade do nosso tempo. Porque às vezes a gente tem essa tendência, porque a gente vive no tempo presente, de achar que as heresias que aparecem nos nossos dias não apareceram antes. Mas é igualzinho às coisas do passado. Desde sempre Jesus gerou divisão. Desde sempre as pessoas não percebiam quem era Jesus. Desde sempre as pessoas faziam conjecturas e formatavam teologias acerca de quem era Cristo. Inclusive os melhores fariseus, como foi Paulo, conhecedor do Antigo Testamento, e fez conjecturas a tal ponto que a questão da vida dele era matar os seguidores de Jesus, até que Jesus vem ao seu encontro. E mais uma vez, Calvino ele faz um comentário interessante, que ele fala assim, a diversidade de opiniões que aqui se relata prova que não é um mal novo que os homens difiram em suas opiniões sobre Cristo. Inclusive no próprio seio da igreja. Porque estava no meio de quem isso aqui? Dos judeus, o povo de Deus. E existia divergência de quem era a pessoa de Cristo, dentro do seio da igreja. E como não hesitamos em receber a Cristo, o qual foi anteriormente condenado pela maioria da sua própria nação, assim devemos estar armados com o mesmo gênero de escudo, para que dissensões que vemos diariamente não nos perturbem. E aqui eu quero fazer uma reflexão com os irmãos, de que um dos grandes desafios nossos como igreja, e você como crente, é formar uma imagem de Jesus, não uma imagem visual, mas uma imagem em termos de conhecimento, no seu envolvimento com a pessoa de Jesus Cristo, que seja
condizente com as Sagradas Escrituras e não fundamentado nas suas opiniões e crendices, vamos colocar assim. Porque aqui no nosso meio, eu tenho certeza que se nós fizermos um grande debate sobre o que cada um pensa sobre Jesus Cristo, nós teremos posições divergentes, nós teremos posições antagônicas, e muitas delas têm a ver com o facto de nós não nos debruçarmos para conhecê-lo mais e melhor. Então, dentro da maneira como nós percebemos o nosso Senhor, nós temos sempre que recorrer para o fundamento que é a palavra, e não naquilo que eu acho, não naquilo que eu sempre aprendi assim. A gente aprendeu um monte de coisa errada a vida toda. Você aprendeu, por exemplo, na escola evolução, você aprendeu a vida inteira errado. Então, aprender coisas erradas é comum. Por isso que a gente tem que lutar contra a ignorância. E basta você pegar, vai ter igreja que vai falar, não, mas Jesus é amor. Por isso ele valida todo e qualquer tipo de amor. Por isso que aqui a gente pode ter ideologia de gênero, pode ter união de par homossexual e não sei o quê. Por quê? Porque eles criaram um Jesus que não está na Escritura. Porque eles fugiram do fundamento. Então, se nós não nos voltarmos para o fundamento, nós teremos posições divididas, assim como foi no meio da festa das cabanas. Então, isso é um alerta para que nós voltemos, ainda com mais afinco para o estudo da palavra, com mais afinco para uma vida de oração, com mais afinco no envolvimento da igreja, para que nós possamos, dia após dia, conhecermos mais o nosso Senhor cognitivamente, dentro da sua palavra, mas também de maneira experiencial, através de experiências que nós teremos com Ele. Porque nós começaremos a perceber coisas da palavra que nós veremos de maneira prática na nossa vida. Quando nós vamos lá aprender que Jesus é soberano e reina sobre tudo e sobre todos, quando você se vir numa situação difícil e você vir a boa mão a socorrer você num período de total incapacidade, aquele conhecimento teórico ganhou vida na sua vida. Então o crescer em conhecimento de Jesus envolve o estudar e viver. Por isso que a gente aplica, por isso que a gente precisa aplicar a palavra na vida real. Por isso que no curso de teologia eu sempre falo para os irmãos, não basta estudar a palavra, é necessário aplicá-la. Não basta conhecer teologia, a teologia tem que mudar o jeito que você vive. Senão você só juntou juízo na tua vida, senão você só se lascou mais. Se você aprende mais e não aplica, você está mais lascado do que você estava antes de aprender. Então é necessário esse tipo de abordagem. E uma outra coisa interessante nesse texto é o medo que o povo tinha da liderança judaica. Eles estavam com tanto medo que eles não tinham coragem de falar abertamente de Jesus. Então, se eles sabiam que iriam matar Jesus, assim, eu, próximo da lista, não quero. E esse medo, eu já falei de uma outra maneira hoje aqui, esse tipo de medo é um tipo de medo que não pode existir dentro do povo de Deus, dentro da igreja de Cristo. Pessoas não deveriam ter medo de falar suas opiniões e levantar suas questões, mas precisa estar aberto para ser corrigido quando vier com as coisas erradas. Mas não é essa postura que nós vemos, por exemplo, em seitas. Meus irmãos, tem seita por aí que, se você estuda a Bíblia, você é disciplinado. Você consegue imaginar a loucura disso? Teoricamente, eu não vou dar nome, mas teoricamente eles se congregam entre cristãos. Dizem ser cristãos e se congregam. Mas você não pode estudar a palavra, porque se você estudar a palavra, você está afrontando a liderança. Você não pode perguntar para a liderança. Eu estou a conversar com uma pessoa que está nesse processo de sair dessa seita, e a pessoa fica constrangida e às vezes tem medo de fazer pergunta, como se ele tivesse achando que está a ofender a minha pessoa. Fala, não, meu, pergunta aí, mas também, do jeito que você perguntar, vai tomar. Você pergunta do jeito que você quer, eu respondo do jeito que eu quero. E está tudo certo, não tem problema. Então tem pessoas que são oprimidas por seitas. E tudo isso vai ter a ver com não fazer a imagem correta de quem Cristo é, não conhecer a Cristo
transporta isso de um jeito que aí a liderança da igreja acha que tem propriedade em cima das pessoas. Eles acham que são donos das pessoas. Então isso foi só um adendo sobre as seitas. Agora um outro ponto importante que a gente vê no verso, que as pessoas não falavam de Jesus por medo. E sabe o que João, de uma forma bastante não direta, está a dizer? De que aquelas pessoas não conheciam verdadeiramente Jesus Cristo. Porque aqueles que conhecem verdadeiramente Jesus Cristo são incapazes de fecharem a sua boca acerca do seu Senhor. A evidência de que nós fomos salvos é porque nós falamos de Jesus Cristo. A evidência da salvação, a evidência da habitação do Santo Espírito é o anúncio do nosso Senhor. Não importa quais sejam as circunstâncias. É isso que a gente está a ver em Atos, nos pequenos grupos. Aqueles que foram salvos, resgatados da sua indignidade e miséria espiritual. Como pode a gente se calar de tão grande benefício que foi feito para conosco? Como poderia eu, por medo, parar de pregar a verdade acerca do meu Senhor? Como poderia você, por medo, deixar de pregar para o seu próximo, deixar de falar de Jesus no seu trabalho, deixar de falar de Jesus na rua? Ah, mas Portugal, larga a mão dessa besteira. Quem converte é o Espírito Santo. Ah, mas a cultura, quem criou cultura, destrói cultura, mantém cultura e transforma cultura é o Espírito Santo. A gente não pode se calar, a gente não pode deixar de anunciar. Essa é a evidência da salvação. Ah, pastor, mas aí a vida vai ficar difícil, porque lá no trabalho vão me encher a paciência, porque isso, que pode ser preso. Meus irmãos, Atos 5, versos de 40 a 43. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A evidência de que nós somos salvos, a evidência de que o Espírito habita, é uma disposição interior de partilhar do nosso Senhor. É a disposição de que, se necessário for, colocar-se em risco, para que aquele que é digno de toda a glória receba a adoração. Nós não fomos salvos, nós não fomos convertidos, nós não seguimos Jesus em busca de segurança terrena. Mas nele nós temos segurança eterna. O nosso reino não está aqui, a nossa luta não é aqui. O nosso conforto vai estar no novo céu e na nova terra. Lá a gente não vai ser perseguido, lá nós seremos somente amados o tempo todo. Mas aqui nós seremos odiados, aqui nós seremos perseguidos, aqui nós sofreremos oposição. Aqui pessoas te odiarão sem razão. Não calem-se diante das pessoas e diante das circunstâncias. Você pertence àquele que é digno de você dar a sua vida por ele, porque ele já deu a vida dele por você. Meus irmãos, como foi dito na introdução, em meio à preparação da festa, que deveria trazer à memória a fidelidade divina na libertação da escravidão do Egito, e a maneira como Deus habitou no meio do seu povo durante os 40 anos de peregrinação no deserto, nós vemos o Deus encarnado, aquele que veio e tabernaculou, habitou entre os homens, para libertá-los da escravidão do pecado. Nós vemos ele a ser perseguido e desacreditado, ao invés de adorado. Mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, não limita o seu agir redentor por causa do ódio
da oposição e da perseguição. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, por amor ao Pai e por aqueles que foram lhe dados, humilhou-se a ponto de ser odiado, de sofrer oposição e perseguição. Essa cena deve encher o nosso coração de alegria e conforto, pois Deus, em sua fidelidade, cumpriu em Jesus Cristo as suas promessas. Enquanto a festa dos tabernáculos celebrava a fidelidade divina na libertação do seu povo da escravidão do Egito, Jesus, o descendente da mulher, prometido em Gênesis 3,15, o Deus conosco, é a razão pela qual nós devemos celebrar a fidelidade divina na libertação do seu povo da escravidão do pecado. O Deus encarnado deu-se em nosso lugar para que nós pudéssemos viver para Ele em liberdade. A presença odiada pelo mundo deve ser amada e celebrada pelo povo de Deus, ainda que isso traga sobre nós ódio, oposição e perseguição. Eu quero deixar breves aplicações para os irmãos. A primeira delas é: lembre-se de celebrar a presença e a obra do Deus conosco. Pois se você tem vida hoje, se você pode dizer não para o pecado hoje, é porque Ele veio ao seu encontro, Ele morreu em seu lugar, Ele te resgatou, Ele mandou o Santo Espírito que habite seu coração. Celebre o teu Salvador. Celebre Jesus Cristo. Celebre Jesus Cristo todos os dias. Na sua vida devocional, no seu viver, nos seus relacionamentos, na sua profissão, no meio da sua igreja. Segunda, arrependa-se da sua apatia no anúncio das boas novas. E arrependimento verdadeiro pressupõe abandono de vício e adoção de virtude. Por conta disso, anuncie o seu Salvador, ainda que isso traga sobre si ódio, oposição e perseguição intensa. Terceiro, se você tem sofrido ódio, oposição e perseguição por conta de Cristo, alegre-se, pois você está sendo considerado pelos outros como dignos de sofrer por associação a Jesus Cristo. Você que é indigno e não prestava, está sendo considerado um cristão digno de sofrer. Se você está a sofrer por conta do nome de Cristo, faça como os apóstolos fizeram em Atos 5. Quarta aplicação: não sejamos como os irmãos de Jesus, desalinhados com o propósito de Deus, distraídos com as coisas do mundo e com sugestões que não agradam ao nosso Senhor. E por fim, se você ainda não foi liberto da escravidão do pecado, você ouviu hoje daquele que se deu para que a salvação fosse possível. Você ouviu hoje o anúncio de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que veio ao mundo, viveu uma vida de obediência, morreu em nosso lugar, para que a vida fosse possível. Ainda está em tempo. Arrependa-se, submeta-se ao senhorio de Jesus Cristo e celebre a vida que só Ele pode dar. Oremos mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra, nosso coração se enche de constrangimento e alegria. Somos constrangidos pela vida pífia que temos vivido. Somos constrangidos, pois sempre estamos deixando a desejar. Temos medo da perseguição, amamos o nosso conforto. Normalmente não temos prazer no anúncio das boas novas. Parecemos egoístas espirituais, parece que só queremos para nós. Mas ao mesmo tempo, o nosso coração se enche de alegria, pois nós sabemos que o nosso Senhor morreu na cruz em nosso lugar. Não por um, não por dois, não por três, mas por todos os nossos pecados. Aquele que se fez odiado pelo mundo
em nosso lugar. Aquele que sofreu o ódio do mundo para que nós pudéssemos receber o amor do alto. Dá-nos um coração, Pai, que se deleita no Senhor, no Teu Filho e no Teu Santo Espírito. Dá-nos um coração que ama esse Deus triuno e por conta disso deseja viver para a sua glória. Dá-nos um coração que seja corajoso, perseverante, enfrente oposições em nome do Senhor Jesus. Dá-nos sabedoria, encha as nossas bocas de palavra, para que possamos falar daquele que pode dar vida ao morto, daquele que pode dar a tranquilidade, a calmaria na vida por vir. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunho das boas novas de salvação. É o que nós te pedimos, gratos, no santo nome de Jesus. Amém.